Pois bem, meus amigos, o senhor professor doutor Pavinato está dando duplo twist anal na internet por causa do último vídeo que eu postei aqui no canal, fazendo alguns questionamentos sobre posicionamentos que ele demonstrou na internet, posicionamentos na rede social. Pois bem, mas ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que me chamou até de professora da puta. Mas ela é tão canalha, essa professora, que não é professora, sei lá se é professor de quê? De putaria? Chocada. Pra que toda essa agressividade? Pra que todo esse ressentimento, esse ódio no seu coraçãozinho? Senhor professor doutor Pavinato, não faça isso. Isso faz mal pra sua pele. Vamos fazer o seguinte. Para deixar o senhor professor doutor mais à vontade, pode me chamar só de Paula. Vamos parar com as formalidades. Faz assim. Eu sou apenas uma dona de casa com ensino fundamental completo que faz vídeos de opinião para a internet. Aliás, é nessa condição de dona de casa com ensino fundamental completo que eu vou fazer mais alguns questionamentos melhor. Farei um desafio para o senhor professor doutor Pavinato e para o senhor Pitoli da Rádio Auriverde, onde foi feita uma live respondendo ao meu último vídeo e o Pavinato pede que eu faça os questionamentos na cara dele. Então eu desafio vocês dois a me chamarem para participar da live para fazer os questionamentos na cara do Pavinato, apesar de que eu postei um vídeo público, então não tem nada secreto, tá tudo na cara, os posicionamentos dele foram públicos. Seria interessante uma resposta em público também, mas assim, para facilitar a sua vida. O senhor tá nervoso? Eu vi que o senhor tá nervoso. Notei que o senhor tá nervoso, senhor professor doutor Pavinato. Eu vou facilitar e já vou apontar aqui nesse vídeo mesmo, qual que é o questionamento jurídico que o senhor falou, né? Conhecimento jurídico, posicionamento jurídico. Vou falar. Posicionamento jurídico. Dona de casa com ensino fundamental completo perguntando para o maravilhoso senhor professor doutor Pavinato. Pode ser que daí já facilita. Se for me chamar para live, já vai poder treinar a resposta antes, porque as perguntas que eu tenho não envolvem nenhum tipo de ofensa à sua pessoa, ao contrário do que o senhor fez. Achei mal educado. Mas a minha mãe me deu educação, apesar de eu ser uma simples dona de casa com ensino fundamental completo, irei fazer um vídeo respeitando toda a sua sapiência de senhor professor doutor da USP. Acho que é da USP, né? Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, meu amigo que está assistindo esse vídeo, por favor, me ajuda a compartilhar, a espalhar cada vez mais essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos aos questionamentos. Acho que são legítimos, também não sei. Aí vocês me falem aqui nos comentários se vocês veem algum sentido nessas minhas dúvidas, nessas minhas perguntas. Em primeiríssimo lugar, eu já quero desmentir a afirmação falsa que o Pavinato faz no vídeo dizendo que eu estou promovendo uma campanha contra a pessoa tão maravilhosa dele. Nunca falei com ela, não sei quem é, não sei o que faz, dizem que é professora, não sei professora do quê, mas se é professora mesmo, é um grande desserviço que ela presta, pedir, fazer igual o Sleep Giants fazia antigamente, né? Olha, parem de seguir, parem de patrocinar, desmonetiza, né? Fazendo essa campanha expurgatória de público, essa campanha expurgatória de financiadores ou de relevância. É uma operação tão mesquinha, não é digno de uma professora. Seu Pavinato, senhor professor doutor sapiência plena Pavinato, eu nunca, jamais, em tempo algum, falei em vídeo ou postei nas minhas redes sociais algum tipo de boicote ao senhor ou pedi para alguém deixar de segui-lo. Desafio. Onde é que tá essa postagem? Sabe onde é que eu acho que tá o problema? É que o senhor não assistiu o vídeo. Porque eu não perdi o tempo de ver
aquele vídeo. Aí fica difícil saber o que eu falei. Então, aconselho o senhor a assistir o vídeo, ver quais são as dúvidas, até porque não sou eu, são várias pessoas. E o que me incomodou é que o senhor passou a apresentar um programa na Revista Oeste, o Faroeste, a brasileira, revista da qual eu era assinante. E eu fiquei chateada, porque eu assinei um veículo que se vendia como uma linha editorial conservadora. Qual não foi a minha surpresa ao ver o cara que estava pedindo a minha cabeça até ontem, ajudando o CPI das fake news, tudo aquilo que eu mostrei para vocês no último vídeo, apresentando um programa na revista que eu assino. Então, eu, Paula Marisa, cancelei a minha assinatura na Revista Oeste porque eu não quero que o meu dinheiro vá para financiar o seu programa. Acho que esse é um direito que eu tenho. Nunca promovi nenhuma campanha de boicote, sou contra isso. Quem quiser continuar financiando o Pavinato, fique livre, assine a Revista Oeste. Aliás, eu achei um pouco desonesto o senhor sair por aí falando de mim e fazendo essas afirmações sem nem ter assistido o vídeo. Eu fiquei chateada, não vou negar, fiquei chateada. E depois ele enche o peito para dizer: fale na minha cara, Paula Marisa. Volta esta sujeita, que eu repito, não sei quem é, e até se ela quiser conversar comigo, eu tô aberto. Quer falar, fala na minha cara. Mas senta na minha frente e põe ponto a ponto. Coloca item a item. Olha só, seu Pavinato, vou contar um negócio pro senhor. Não sei se o senhor tá sabendo, mas aqui no Rio Grande do Sul deu uma chuva, foi assim, choveu bastante. A gente tá sem aeroporto. Fica meio difícil de eu pegar um avião e ir para São Paulo. Por isso que eu tô fazendo esse desafio. Já que o senhor quer que eu fale na sua cara, o senhor e o seu Pitoli da Auri Verde me convidem para essa live. Aliás, eu não sei até agora por que o seu Pitoli tomou as suas dores e me chamou de caça-like. Isso é chato. Você caça-like, né? Sabe? Caça-like. Exatamente, é caça-like. Eu fiquei pensando, ele também não deve ter assistido o vídeo, porque o pessoal da Auri Verde, assim como o pessoal da Oeste também, eles fazem um bom trabalho. Talvez eles não saibam das informações que eu vou passar aqui e que são questionamentos sinceros. Porque, inclusive, o senhor mesmo nesse vídeo fala que o seu papel é ensinar direito. Porque o que eu tenho para trazer aqui na rede social é informação, é conhecimento, é teoria, é ensinar o que nunca foi ensinado para o brasileiro. Quer falar do direito, quer falar das leis, quer falar de jurisprudência, quer falar de julgamento de uma maneira que o povo compreenda. É pegar 5 anos de graduação, mais 6 anos, 8 anos de pós, mestrado, doutorado, anos e anos de sala de aula, e transformar o linguajar técnico-jurídico, porque a política no Brasil se judicializou. As campanhas no Brasil se judicializaram. As liberdades do cidadão estão judicializadas. Então, o cidadão ele precisa aprender. Pois bem, senhor Pavinato, a minha dúvida como dona de casa com ensino fundamental completo a respeito do direito que o senhor quer, o professor doutor, é assim: quando o senhor fez a live com o presidente da CPI das fake news e o senhor ficou calculando o tempo de prisão para os crimes que a CPI das fake news estava investigando, esses crimes aí, qual que seriam? E também, eu como presidente da CPMI, eu não posso aqui, já que eu faço o papel de juiz, já dar uma sentença, principalmente uma sentença de grande monta, como essa que você questionou, Pranucci. Porque aí é muita sentença, muitos anos e muita gente. E aí eu não tenho essa senador, mas dá uma boa notícia pra gente. Dá uma boa notícia pra gente. O Pavinato pode falar pra nós. Faz aí o cálculo. Nossa Senhora. Aí não dá pra... Aí essa conta é muito grande. Mas que vai assim, dar isso? eu sou advogado, mas eu não sou o Walter Mercado, né? Que Deus o tenha. Também não sou a mãe de Ná. Porque todo crime previsto na lei brasileira, né, na lei penal, ele tem uma margem. Ele tem um mínimo, você fala pena de tanto tempo a tanto tempo. Tá? E nesse meio ainda existem as agravantes, que podem empurrar desse tempo a esse tempo para até esse tempo, e as atenuantes, que podem fazer assim. E ainda tem as majorantes, que podem fazer com que a pena faça um pulo desse jeito. Então, só o caso a caso pode dar aí muita certeza junta. É muita certeza junta. Exato. Não dá para saber. A gente vai ter que fazer um cálculo assim.
Quantas A encarnações? gente pode fazer um bolão. A gente pode fazer um bolão. Igual a pena do Sérgio Cabral, né? A gente tem que dividir para ver quantas encarnações dá o cumprimento da pena dele. E sempre o pessoal vem com aquela argumentação: ah, mas o Pavinato pode ter mudado de ideia. Obviamente, o Pavinato pode ter mudado de ideia, mas até onde eu sei, a legislação não mudou, a Constituição não mudou. Então, em 2019, a CPI da fake news, que é o que embasou os inquéritos do Alexandre, que hoje ele critica, não mudou. Então mudou a concepção de doutrina do Pavinato. Eu queria que ele explicasse, porque eu realmente não entendi. Inclusive, tá bem claro aqui nesse post de 2019 que o Dom compartilhou os prints, porque ele me bloqueou também. Ah, mas ele me bloqueou no X, né? Eu nunca comentei nada no perfil dele, porque eu sou contra ir no perfil dos outros agredir. O que eu comento é no meu perfil e sustento e continuo em dúvida sobre essas postagens aqui, ó. Ele fala pro Carlos Bolsonaro: que sujeito abjeto nunca desiste de desinformar pelo mecanismo do falso silogismo. Se pediu para parar de tuitar, não pode reclamar de bloqueio. Uma proposição nada tem a ver com a outra. Mas o que esperar da imbecilidade de Carlos Bolsonaro, que vai dançar na CPMI das fake news? Lembrando que toda essa perseguição que a gente está vendo hoje, dos inquéritos do Alexandre, começou através dessa CPMI, dos relatórios produzidos pelo Luciano Ayan, que apareceu na live com o Pavinato, do Ângelo Coronel, que é o presidente da CPI, que apareceu também na live com o Pavinato, que estava, inclusive, pensando qual poderia ser o tempo de cadeia das pessoas que estavam sendo investigadas. Eu, uma delas, né? Inclusive, tive as minhas redes sociais derrubadas e até hoje eu não sei porquê. Aí depois, ainda em 2019, ele fala assim: os cornos mansos ou bem pagos do bolsolavismo agora alardeiam que a CPMI das fake news deflagram um golpe para derrubar Bolsonaro. Assimilaram tanto a narrativa do PT que colocam até o Temer como articulador do golpe. Quando verão que Bolsonaro é um PT boca suja e petequeiro? Ele continua achando isso do pessoal que apoia o Bolsonaro, que deve ser investigado por uma comissão parlamentar de inquérito, que deve ainda ir para a cadeia? Mudou a opinião dele, mudou a legislação, mudou a Constituição. O que foi que mudou? Essa é a minha dúvida. Acho que eu tenho o direito de saber. E depois tem esse outro artigo aqui da Folha de São Paulo, que no caso não é uma crítica a Bolsonaro. Aliás, em nenhum dos meus comentários eu reclamei de críticas que o Pavinato tivesse feito ao Bolsonaro, porque eu sou a favor da liberdade de expressão. Acredito que todo mundo deve poder criticar todo mundo. Mas aqui a gente está falando de um processo no Ministério Público, ó. Em julho de 2021, matéria da Folha de São Paulo. Advogado aciona Ministério Público Federal contra a fala homofóbica de Bolsonaro e assina como bicha. Presidente disse nesta quarta-feira, dia 21, em programa da Rádio Jovem Pan, que a ivermectina mata bichas. E se você não lembra deste momento, eu trago o vídeo para refrescar a memória. Bem, eu tomei a cloroquina, mais de 200 tomaram aqui na presidência, ninguém foi a óbito. Bom, serve também de demonstração aqui na rádio, todos nós tomamos a ivermectina e ninguém pegou o Covid aqui na rádio. Mas cuidado que a ivermectina mata bichas, hein? Toma cuidado, hein? Tem um cara sorrindo atrás de você aí, que cuidado, hein? Então, por causa dessa piada que o Bolsonaro fez em uma entrevista, o Pavinato entrou com este processo aqui. Aí, desculpa, Pavinato, não, né? Deus o livre. Senhor professor doutor Pavinato, desculpa aqui o meu erro. O senhor professor doutor Pavinato entrou com este processo aqui, que ele está dizendo que ele ensina direito para as pessoas. Então, eu, como dona de casa com ensino fundamental completo, sou uma pessoa totalmente ignorante, eu gostaria que o senhor me explicasse essa peça jurídica que chama, né? Excelentíssimo senhor doutor procurador-geral da República, Augusto Aras. Aí ali tem todos os dados, claro, né? Tapando ali o número de CPF. Esse documento aqui é público também, né? Não
não foi nenhuma coisa escusa, tá público na internet. E aí é uma promoção de uma ação penal. Ação penal não é crítica. Não é crítica. Em 2021, ação penal por crime de racismo, por causa dessa piada que o Bolsonaro fez contra o senhor presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e contra a Jovem Pan. Ambos, aí ele coloca ali os dados, mas vamos ler alguns trechos. Peguei o resumo aqui porque eu quero entender se a opinião do Pavinato mudou, se o Código Penal, o Direito Penal mudou, o que é que mudou de 2021 para cá. Gostaria de uma explicação, acho justo, já que ele é um comentarista. Aí ele cita ali o que o Bolsonaro falou e escreve o seguinte: a frase em epígrafe, que é cuidado que a ivermectina mata bichas, hein? Cuidado. Para quem não sabe, a ivermectina é um vermífugo e nós, que somos pessoas simples, que moramos no interior, que não somos doutores da USP, às vezes a gente chama vermes de bicha, né? Então, assim, ele não entendeu esse duplo sentido ou se fez de louco. Também poderia esclarecer, seu Pavinato. Senhor professor doutor Pavinato. Aí ele fala aqui do Bolsonaro. Nesta manhã, em entrevista ao radialista, Bolsonaro defendendo mais uma vez o uso da cloroquina e da ivermectina no combate ao Covid-19, afirmou que ele e mais 200 tomaram e ninguém foi a óbito. Bolsonaro, em mais uma demonstração de desprezo à solenidade do cargo que ocupa, fez uma de suas famosas aspas, brincadeiras com o apresentador. Uma ironia que, contudo, foi incapaz de ocultar sua natureza agressiva e criminosa. E é aqui, essa piada, senhor professor doutor Pavinato, é criminosa? Porque aqui neste processo, essa peça do senhor, que é de direito, tá dizendo que aquilo ali foi crime. Mudou a sua opinião? Mudou o direito? O que mudou? E aí ele continua ali. Quer dizer que ele recomenda ivermectina, mas quem é homossexual deve ter cuidado porque mata bichas? Não. Já expliquei pro senhor, é que o senhor vive na USP, o senhor não sabe como é que funciona o interior, né? No interior a gente chama vermes de bichas. Foi essa, é óbvio que é uma piada de duplo sentido, mas é crime, é isso que eu quero saber. O senhor continua achando crime punível com prisão, porque é o que tá dizendo aqui no processo que o senhor moveu contra o Bolsonaro, fazer uma piada de duplo sentido? As pessoas devem ir para a cadeia por fazer piadas de duplo sentido? Bem objetivo, assim. Se me chamar aí na Hora Verde, eu vou perguntar. Senhor professor doutor Pavinato, acha que uma pessoa que faz piada de duplo sentido deve ir pra cadeia? Essa é a dúvida, já vai preparando a resposta. Tanto o objeto da sua fala foi homofóbico, isso é homofobia pro senhor, o senhor considera isso ainda? Que Bolsonaro chegou a reestruturar a frase quando notou que ia perder a oportunidade de atingir a honra dos homossexuais. O presidente chegou a corrigi-la para que atingisse os homossexuais e atribuísse a homossexualidade de maneira pejorativa a todo aquele que se opõe suas opiniões, de maneira que ele chegou a interromper a própria fala. Bom, vocês viram aí o vídeo. E aí o que o Pavinato tá pedindo? Ele tá pedindo o seguinte: promoção da competente ação penal pública pelo crime de racismo qualificado contra Bolsonaro, o que dá cadeia, se eu não me engano são 5 anos, o senhor professor doutor pode falar assim, quanto tempo de cadeia aqui que o senhor queria pro Bolsonaro? 5 anos? Por causa dessa piada? É assim que o senhor defende a liberdade de expressão? Mudou de opinião? Mudou a lei? O que é que aconteceu? Esse mistério é que, assim, na minha cabeça de dona de casa com ensino fundamental completo, eu não consigo processar, seu Pavinato. O senhor me desculpa a ignorância. E daí ali tá, né, 2021, 2, 3 anos atrás. É pouco tempo, né, gente? E aí ele assina ali como bicha. É ele que assinou, não é eu que tô dizendo. Tem mais. Ele ainda em 2020... falou em 26 de março ali, na mesma Folha de São Paulo, que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao menos 4 vezes. Aqui tá dizendo diz advogado, mas eu tirei o print aqui por Thiago Pavinato, para vocês saberem que foi ele que escreveu o texto. E aí ele enumera por que o Bolsonaro deveria sofrer o impeachment. E eu quero saber se ele mudou de posicionamento ou se ele continua com essa opinião aqui. Caso ele tenha mudado de posicionamento, ele mudou de opinião, aqui ele estava dando uma opinião, mudou a lei, mudou a Constituição, por favor, me explique, que eu sou burrinha. Eu preciso que o senhor me ilumine com o seu conhecimento de doutor da USP, que eu não tenho. Aí ele tá dizendo aqui, fato indelével e incontestável, o presidente endossou, convocou e encorajou
aglomerações públicas em todo o país em meio a uma pandemia fatal. Então, todo mundo aqui lembra da época da pandemia. Comércio sendo fechado, as pessoas perdendo emprego, as pessoas passando fome porque não podiam vender picolé na rua, o Bolsonaro desesperado falando que não podia ser feito o lockdown daquela maneira e o Pavinato militando pelo lockdown. Aqui ele estava militando em 2020 pelo lockdown. Ele mudou de ideia? Seria interessante ele pedir desculpa para as pessoas que passaram fome durante esse período, enquanto ele pedia iFood, porque, né, professor, doutor, fome ele não passou, ele passou bem. Ainda, olha só como ele corrobora as teses do Alexandre de Moraes, ó. As manifestações, além da demonstração de apoio fanático ao presidente, deram-se contra a permanência dos outros poderes da União e Bolsonaro apoiou os presentes, deixando-se fotografar com um sorriso sincero no rosto e polegares em riste, com cartazes chamando pelo AI-5, nunca vi isso na manifestação, e pelo fechamento do Congresso e do STF. Eu, sinceramente, não vi. O senhor poderia mostrar qual foi o cartaz pedindo fechamento do Congresso e do STF que teve nas manifestações? Porque é esse o argumento que o STF usa hoje para promover a censura. Já desde aquela época. Só que naquela época o senhor disse que estava na lei. E agora o senhor está dizendo que não está na lei. Aí, por isso que eu fico confusa. O senhor me desculpa. Aí depois ele segue aqui falando, né? Houve mínima e inegavelmente clara ameaça ao direito do livre voto parlamentar e judicial para que se conformem aos desígnios presidenciais. O presidente atacou para coagir parlamentares e os ministros do STF no modo de exercerem os seus mandatos. O senhor acha que o Bolsonaro atacou os ministros do STF durante a pandemia? O senhor mudou de opinião? Motivo 2, é tudo sobre a pandemia aqui, né? Aí ele fala que conhecida a pandemia, a colaboração presidencial com essas manifestações configura afronta ao direito individual e social. Ele atentou contra o direito constitucional e a saúde. O Bolsonaro atentou contra o direito constitucional e a saúde ao defender que as pessoas tivessem o direito de trabalhar. Eu gostaria mesmo de saber. Daí ele continua aqui falando dos riscos da doença, que não bastasse criar condições para uma mega contaminação, Bolsonaro continua a atentar contra a saúde das pessoas com quem convive, pois esconde e o faz porque mente o resultado dos seus exames e de todo o povo brasileiro ao alardear que medidas preventivas são histeria, quando menospreza o vírus e o trata como gripezinha, bem como incentivar cultos religiosos a despeito da contaminação de milhares de pessoas e igrejas. O negócio da gripezinha, vocês sabem que foi o Varela, né? Ele estava tirando um sarro com o Varela. Mas eu gostaria de saber sobre o lockdown, se ele ainda tem essa posição. Terceiro motivo. Na esteira das hipóteses anteriores, segura o estado de liberdade dos riscos e do mal. A segurança interna do país também significa o estado de liberdade do risco e dos danos à integridade física e emocional de todo o povo. Logo, num cenário de pandemia, colocar o povo em aglomerações e desinformá-los, que é a tese do STF, podia ver isso aqui saindo da boca do Xande, é atentar contra a segurança interna do país. Mudou ou continua? Bolsonaro tinha que ter sofrido impeachment? Por fim, quando Bolsonaro chama o vírus de uma pneumonia letal de gripezinha, trata medidas preventivas adotadas mundialmente como histeria, blá, 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 blá. Aqui estamos nós, anos depois, que fomos acusados durante o período de 2020 de espalhar fake news, com CPI, com a abertura dos inquéritos secretos. Muitas das coisas que a gente falava hoje são comprovadas. Saiu um estudo em 2022 falando que o lockdown teve baixo impacto na redução de mortes, mas teve um altíssimo impacto nas famílias que perderam empregos e que não puderam trabalhar e muitos passaram fome. Então, acho que aqui cabia um pedido de desculpa do Pavinato pro pessoal. E detalhe, ele ainda corroborou com a tese do Bolsonaro genocida. Tá aqui o post, de 2020 também. Se distribuir cloroquina ao custo de 250 milhões não for motivo para impeachment, ele criou o impeachment do Bolsonaro. Isso aqui não é uma crítica. Vejam bem, não é uma crítica. Ele defendia que o Bolsonaro deveria sofrer um processo de impeachment porque ele estava lutando
contra a vacinação compulsória e contra o lockdown severo que foi feito. O senhor Pavinato é a favor da vacinação compulsória? Seria interessante ele falar sobre isso também. Se negar a imunização a uma população em vacina que supera em número Portugal não for genocídio, a palavra perde o significado. Ele continua achando que o Bolsonaro é genocida? Mudou? O que mudou? Quando foi que o Bolsonaro não comprou vacina? Porque isso aqui é mais uma mentira que a mídia inventou para perseguir todo mundo. É por isso que eu falo que o Pavinato, ele tá envolvido nessa perseguição. Além de ter participado ativamente da CPMI, das fake news, da CPI da Lespe, das fake news, eu tenho muitos outros vídeos se vocês quiserem ver, mas aqui eu tô resumindo pro vídeo não ficar muito longo. E todo mundo aqui sabe qual que é a tese dos nossos supremos para toda a perseguição que tá acontecendo. Eles defendem a tese de que existe um gabinete do ódio, uma milícia digital que é chefiada pelo Carlos Bolsonaro, pelo Bolsonaro, para espalhar mentiras na internet. E olha que o Pavinato perguntou quem é meu chefe. Eu não sei quem é que manda, quem é o chefe dela. Olha, seu Pavinato, eu não tenho chefe nenhum. Aliás, eu tô no inquérito porque dizem que eu tenho, eu não tenho. É justamente contra isso que a gente tá lutando, contra todas essas mentiras que hoje o senhor tá aí falando, né, sobre processos e tudo mais, mas até pouco tempo atrás o senhor estava cortando as nossas cabeças, conforme a Ana Paula falou no comentário do vídeo que eu postei, que se o senhor tivesse assistido, ia entender que eu não fiz caça-clique, que eu não menti em momento nenhum e que eu só estou perguntando sobre os seus posicionamentos, porque eu quero saber se mudou, o que mudou. E para fechar com chave de ouro, o seu Pavinato ainda fala sobre o Olavo de Carvalho e o imbecil coletivo. Porque se for interesse dela própria, me desculpa. Ela é o próprio imbecil coletivo que o Olavo de Carvalho descreve no livro dele. Olha só, seu Pavinato, o senhor leu o Imbecil Coletivo? Eu li, ó, tudo marcadinho, que bonitinho. Aliás, eu li a trilogia, recomendo, porque se o senhor tivesse lido, o senhor não teria passado vergonha. Porque o Imbecil Coletivo, ele não pode ser uma pessoa. Não pode ser. Eu até acho que o senhor fez assim como o meu vídeo. O senhor não assistiu o meu vídeo e não leu o livro que o senhor citou ali, porque fica pior ainda se o senhor tiver lido e não tiver entendido, porque tá escrito bem claro aqui, ó, na página 27. Vou ler pro senhor, que eu sou alfabetizada, né? Terminei ensino fundamental, então eu posso ler. Olavo diz o seguinte: a tese de que o imbecil coletivo, o fenômeno, não o livro, é uma coletividade de pessoas inteligentes que se reúnem para imbecilizar-se. A inteligência local ofereceu coletivamente respostas muito mais imbecis do que seus membros isolados lograriam produzir por suas próprias forças. Meio que parecido com os argumentos que o senhor usou na Folha. Não que eu queira lhe ofender, mas é que já que o senhor falou sobre o imbecil coletivo, aliás, aqui o Olavo fala bastante sobre a galera da USP. Não tô querendo lhe ofender, só tô dizendo que seria bom o senhor ler o livro antes de comentar. Até porque o seu posicionamento com relação ao Olavo também teve uma mudança, assim, que eu não consegui entender até agora. A gente tem esse velho lazarento desse Olavo de Carvalho, né, que não fala lé com cré, que teve uma importância lá para o pensamento da direita no começo dos anos 2000, que depois ficou totalmente louco e agora só sai falando bobagem por aí e fica tentando assassinar a reputação dos outros, né? Eu conheci o Olavo de Carvalho em 2003. Me tornei fã do Olavo de Carvalho no primeiro instante. Então, senhor Pavinato, que fique claro, eu não estou fazendo nenhuma campanha, eu só estou perguntando educadamente o que foi que mudou. Para de me ofender e responde, ou então me chama aí para a live da Auriverde que eu faço as perguntas na sua cara sem problema nenhum. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui. E aí fica essas campanhas, e fica toda hora assim, não confio, vão pro inferno. Eu não tô pedindo confiança de ninguém.